amores, eu sou a Andy. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque pensando em trazer vocês de forma mais ativa aqui no canal, eu resolvi fazer esse vídeo, que é lendo os livros favoritos de vocês, dos inscritos. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue, corre lá porque tem sempre novidades por lá também. Eu abri essa caixinha lá e perguntei os livros favoritos de vocês. E eu confesso que eu tive algumas surpresas, alguns livros que eu nunca imaginei que fossem aparecer. E para esse primeiro momento eu escolhi livros que eu já estivesse aqui na estante ou que eu conseguisse de uma forma mais fácil. E eu escolhi 4 livros para esse primeiro vídeo. Eu espero muito que vocês gostem e eu vou mostrar quais são esses livros agora. Mas antes, é claro, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like agora para não esquecer depois e compartilha esse vídeo aqui com algum amigo. Um dos livros que apareceu e foi uma verdadeira surpresa para mim foi Legend, da Mary Lou. Um livro que apareceu na caixinha e eu confesso pra vocês que eu me surpreendi, porque eu tenho esse livro aqui em casa e tô enrolando há muito tempo. E eu não pensei que esse livro estivesse na lista de vocês. É Legend, da Mary Lou. Eu já tava querendo ler esse livro, já coloquei ele em várias TBRs, em várias maratonas. E agora na maratona literária de verão deste ano de 2022, o Geek Freak tem esse tema de revolução, distopias. Então, eu achei que seria ótimo que eu poderia encaixar ele em outras coisas e com certeza fazer essa leitura. E eu confesso que agora eu tô empolgada e eu espero gostar desse livro aqui. Um livro que apareceu muito, que foi hypado em 2021. Muita gente favoritou e tem muita gente amando. E eu já tinha na estante, então seria mais fácil para fazer essa leitura. É Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Livro nacional, vencedor de prêmios como Jabuti. Muita gente fala que é um pouco pesado, que é triste, que é tenso, mas que é maravilhoso, que todo mundo precisa ler. Então quero fazer essa leitura o mais rápido possível. Resolvi encaixar aqui nesse vídeo e com certeza eu tenho previsão de 5 estrelas para esse livro, então torçam por mim. O terceiro livro que eu escolhi é de uma autora que eu já li um livro e não gostei, mas eu quero dar uma outra chance, que é Ligações, da Rainbow Rowell. Eu li outro livro dessa autora, que foi Eleanor Park, e não gostei, mas eu acabei trocando esse livro pelo Scooby porque apareceu na lista e eu fiquei muito intrigada. E eu espero também gostar desse livro aqui, gente. Eu espero que esse daqui seja bem melhor do que Eleanor Park. E o último livro eu vou ler em e-book porque ele está disponível pelo Kindle Unlimited, que é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Eu já li um livro do Isaac Asimov e gostei, então eu já tenho assim um quentinho no coração e uma sensação de que eu vou gostar. Se vai ser favorito meu também, não sei, mas é favorito de vocês, então tá aqui nessa lista, eu espero muito gostar também. Vocês já leram algum desses livros aqui? Deixa aí nos comentários pra eu saber. E agora eu vou começar a leitura desses livros e vocês vão acompanhando e eu vou fazendo atualizações aqui nesse vídeo. Então, eu comecei e já terminei Legend, da Mary Lou. E eu confesso que eu fiquei impressionada com a rapidez que foi essa leitura e o quanto eu gostei. E eu me sinto muito culpada por não ter feito essa leitura antes, porque eu acredito que se eu tivesse pegado essa leitura em 2016, que foi quando eu comprei esse livro, com certeza eu teria favoritado essa história. Eu acho que agora, no momento, eu já li muitas distopias. Eu tenho muitas distopias que eu gosto muito mais do que essa, mas eu dei 4 estrelas. Tem uma coisa aqui que eu já tinha adivinhado, que era um plot twist da história. Então eu acabei adivinhando de cara, mas é igual eu falei, eu já li muitas distopias, mas ainda assim foi um livro muito gostoso de ler. Eu gostei muito da escrita da autora e da trama também, eu me envolvi bastante. Agora eu quero muito pegar o segundo livro e tô muito empolgada para esse vídeo, porque a primeira leitura foi incrível e eu estou muito surpresa, muito feliz. E agora eu vou pegar a segunda leitura. Eu ainda estou em dúvida, mas eu acho que eu vou pegar Ligações. E depois eu volto aqui, né, pra atualizar vocês, mas primeiro livro, muito bom, gente. Obrigada por essa indicação e por ter me feito desencalhar esse livro aqui, que estava encalhado há tanto tempo na minha estante. Sobre Ligações, eu já tô chegando em 1/3 da história e eu espero sinceramente
que esse livro melhore, porque até agora tá bem mais ou menos. Eu não tô empolgada, então assim, medo de me decepcionar horrores com essa história, mas vamos ver como vai ser daqui pra frente. Que decepção, meus amores. Me perdoem, mas não rolou pra mim. O que é uma pena, porque eu queria gostar dessa história, gente. Eu queria gostar desse livro, mas não rolou, tá? Tem muita coisa aqui que a autora poderia ter desenvolvido e não desenvolveu. Tem coisas que estão jogadas aqui, que não tem relevância pra história. Então, assim, não tinha necessidade de estar aqui, sabe? Eu acho, assim, que tem umas coisas bem mal explicadas, bem jogadas mesmo. Tem algumas coisas até interessantes, sabe? Mas não salva a história como um todo. O final é meio corrido, sabe? Então, assim, eu queria mais, sabe? Confesso pra vocês. Não é uma história horrível, nossa, pior livro que eu li da minha vida. Não, não é isso, tá? Mas eu só queria mais. E eu gosto de histórias reais que acompanham pessoas reais, nas suas vidas reais e relacionamentos reais. Mas aqui eu achei bem morno, tá, gente? É bem mais ou menos, assim. É bem parado também, então, assim, não é uma história pra todo mundo. Mas se fosse um livro parado, mas estivesse, assim, bem desenvolvido, sabe? Com coisas interessantes. Se a autora tivesse desenvolvido até mesmo, né, uma das coisas mais importantes do livro, que é esse telefone que a nossa protagonista vai ligar e consegue falar com o marido dela do passado. Eu achei isso muito interessante. Mas tá só jogado ali também, sabe? Nunca vai ter uma explicação pra isso. E assim, será que isso é spoiler? A gente, se for spoiler, me perdoa. Mas tipo assim, sabe? Tem algumas coisas interessantes, mas aí, como eu falei, não salva a história como um todo. Eu queria muito que esse livro tivesse sido incrível pra mim. Mas é isso, gente. Eu li, não odiei, mas também não amei. E tá aqui. A gente tem uma protagonista aqui que tá vivendo uma crise no relacionamento. Dá pra ver que ela é bem focada no trabalho dela. E ela e o marido acabam brigando porque era pra eles visitarem juntos pra casa da mãe do nosso protagonista, mas ela vai cancelar em um último momento. É época de Natal, então assim, é época que a família deveria ficar reunida. Então eles acabam brigando, o marido vai com as filhas e é claro que ela fica um pouco mal, principalmente porque o marido não atende ela. Então assim, ela começa a se questionar muitas coisas, aí tem muitos momentos da história que ela vai pro passado. Assim, é meio que um fluxo de consciência, tá? Ela tá trabalhando, aí ela lembra de uma coisa, às vezes até sem aviso, às vezes fica até um pouco confuso, mas é assim, sabe? Só que eu não vejo nenhuma reflexão da protagonista realmente significativa sobre o porquê o casamento dela tá do jeito que tá, sabe? Você acaba não esperando muita coisa e eu acho que assim, uma das dificuldades pra mim foi me envolver com a protagonista, sabe? Eu não consegui me envolver com ela, eu não consegui me importar com ela, na verdade com nenhum dos personagens. Eu me distanciei muito dos personagens e talvez por isso eu não tenha gostado tanto, sabe? Mas é isso, acabou que não foi um livro muito bom pra mim, ele foi bem mais ou menos, é o tipo de livro que eu vou acabar esquecendo, sabe? Se depois de um tempo me perguntarem como é que foi essa história, provavelmente eu não vou lembrar, o que é uma pena, mas é isso. Agora eu acho que eu vou começar a Torto Arado, porque, gente, eu preciso de uma leitura maravilhosa depois disso aqui, então vamos ver o que eu vou achar. Então vamos conversar sobre Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E eu já peço perdão porque eu não consegui aparecer aqui em 50% da leitura. No início eu também não falei com vocês como foi as minhas primeiras impressões sobre essa história. Mas eu quero muito conversar com vocês sobre esse livro aqui. E pra ser bem sincera, no início eu tava lendo assim os primeiros capítulos ainda e eu tive uma impressão muito forte de que esse livro seria um dos favoritos da vida. E eu acho que a única coisa que atrapalhou um pouco a minha experiência de leitura com essa história foram as minhas expectativas que estavam nas alturas. Eu tinha uma expectativa muito grande em relação a esse livro, em relação a essa história, e talvez isso tenha prejudicado um pouco para que eu realmente me apegasse a essa história, para que eu fosse surpreendida por ela. Nesse livro nós vamos ser inseridos nas profundezas do sertão baiano e vamos acompanhar não só essa família, mas especificamente duas irmãs, que é a Bibiana e a Belonísia. Ainda crianças, em um momento de curiosidade, elas vão encontrar na mala da avó
uma faca e com essa faca elas vão acabar sofrendo um acidente. Ambas vão parar no hospital, mas uma delas acaba perdendo a língua e elas vão ter que reaprender a se comunicar. E a conexão dessas irmãs vai ser tão forte, tão poderosa, que com pequenos gestos, pequenos sinais, elas vão sentir o que a outra irmã está sentindo e uma vai acabar sendo porta-voz da outra. Essas irmãs vão estar para sempre conectadas e aqui a gente vai ter o dia a dia dessas irmãs e dessa família que são descendentes de escravos e que estão numa situação análoga à escravidão. São trabalhadores rurais que vão tirar o seu sustento da terra e que vão trabalhar muito e que vão passar por muita necessidade, por muitos desafios. Aqui a gente vai ter não só a questão da seca, mas também a questão das enchentes e o quanto isso afeta esses trabalhadores, todas as dificuldades que eles enfrentam e ainda assim eles têm uma esperança e uma garra, uma determinação incríveis assim. Tem momentos aqui muito indignantes que a gente fica assim realmente com aquele nó no estômago. Há momentos aqui que vai fazer você refletir muito. Há momentos aqui que você vai querer entrar na história, sabe? Que você vai querer tomar uma atitude, mesmo sabendo que a gente não pode fazer isso. Ainda assim, é um livro poderoso, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. É um livro que fala muito sobre o povo brasileiro, especificamente a população negra e os trabalhadores rurais que tiram o seu sustento da terra e que tem que passar praticamente tudo o que eles ganham para os senhores das terras. O fato deles não poderem construir uma casa que não seja de barro, sabe? Ou seja, na intempérie, numa tempestade, com aquelas mudanças climáticas e com o tempo, aquela casa vai acabar desabando. Então, assim, é doloroso, é triste em muitos momentos, mas ao mesmo tempo é um livro, assim, incrível. E mais uma vez, essa moto que não para. Ai, Jesus! É um livro que traz muita representação, é um livro bem potente mesmo e que eu amei ler. A narrativa desse livro é uma narrativa muito fluida e muito harmoniosa, sabe? Tem muitos momentos que ela chega a ser poética. Talvez não seja um livro fácil para todo mundo ler, algumas pessoas podem ter dificuldade, principalmente no início, mas ainda assim é um livro que vale muito a pena ser lido. E vai ter um momento aqui que essas duas irmãs vão entrar em um impasse, porque uma delas ama trabalhar com a terra, ela gosta da situação em que ela se encontra, ela gosta de colocar as mãos no solo, sabe? Mas uma dessas irmãs vai ter percepção da situação em que esse povo se encontra e vai querer lutar contra isso. Então a gente vai ter também essa parte de pessoas que estão ali e que vão começar a entender a situação em que se encontram e que vão querer lutar por igualdade, vão querer lutar por realmente conseguir ter uma vida melhor. É um livro muito bom, é um livro que eu indico bastante, é um livro que provavelmente eu vou reler e com certeza, se eu não tivesse com tantas expectativas, eu teria favoritado esse livro, mas por causa de detalhes, algumas coisinhas ali que me incomodaram, por toda essa questão de expectativa realmente, porque eu acabei não tendo todas as minhas expectativas correspondidas, o que é um erro meu, foi um problema meu mesmo, que não tem nada a ver com a história em si. Mas ainda assim, eu dei 4 estrelas para esse livro e eu acredito que numa releitura esse livro vai se enriquecer ainda mais para mim. E eu comecei a ler O Fim da Eternidade. O início ainda tá um pouco confuso para mim, eu tô em cerca de 12% dessa história. Então o início tá meio confuso, eu ainda tô tentando me localizar na história e vamos ver se esse livro vai ser um favorito. Então, eu li O Fim da Eternidade. E eu confesso pra vocês que o livro só ficou realmente interessante depois de 50% da história. Eu li pelo Kindle Unlimited porque esse livro tá disponível por lá, o que foi ótimo pra mim. Mas eu confesso pra vocês, assim, que talvez eu estivesse esperando um pouco mais e que talvez o problema desse livro pra mim tenha sido a expectativa.
porque eu sempre criei uma expectativa muito grande em torno desse livro, sabe? Então, provavelmente, a expectativa atrapalhou um pouco a minha experiência. No final, assim, eu acabei dando 4 estrelas para esse livro, o que pra mim é uma nota excelente. E eu dei essas 4 estrelas porque depois de 50% acontecem muitas reviravoltas interessantes. Esse livro traz umas reflexões bacanas sobre até onde a gente pode controlar o que acontece e se a gente tivesse em um mundo que a gente pudesse realmente controlar certas coisas, será que teria oportunidade pra gente evoluir e conquistar coisas além daquilo que a gente pensa? Ou a gente ficaria só na mesmice, sabe? Então traz reflexões interessantes. É um livro bacana, sim, mas eu acho que realmente a minha expectativa decepcionou um pouco. E também tem a questão do romance, porque, gente, esse romance no início, ele simplesmente não fazia sentido pra mim. Eu não conseguia me importar, eu não conseguia acreditar nesse romance, sabe? Não era um romance plausível pra mim, que realmente eu sentisse que tinha interesse das duas partes e que era um romance realmente amoroso, sabe? Eu não sei explicar, mas o romance pra mim não fez tanto sentido. E até mesmo no final eu ainda não fiquei totalmente convencida, mas mais pro final eu já fiquei assim um pouco mais interessada, exatamente por causa das reviravoltas e tudo mais. Mas mesmo assim ele não me convenceu totalmente, e talvez por isso eu não tenha dado 5 estrelas. Tem o personagem, gente, principal, o nosso protagonista, ele me irritou muito em certos momentos, porque ele parece que tem um rei na barriga, sabe? Ele parece tipo, eu sou fundamental pra eternidade, as pessoas vão me escutar, eu sou relevante, eu sou importante. Tem sempre aquela questão assim, as pessoas não vão me pegar, se me pegar, nada de tão ruim vai acontecer, porque eles precisam de mim, sabe? Teve momentos que eu pensei, nossa, caramba, esse cara se acha. Mas como eu falei pra vocês, do meio pro final, o livro ficou até bem interessante. Então é um livro que eu indico, mas eu ainda não foi favorito pra mim. O que me decepciona, o que me entristece, porque eu realmente queria ter favoritado pelo menos um livro nesse vídeo. Mas o apanhado, como vocês podem ver, não foi tão incrível assim. E eu fiquei um pouco chateada, confesso, porque eu queria muito favoritar os livros de vocês, mas não aconteceu. Nesse vídeo especificamente, mas eu vou fazer outros vídeos nesse estilo se vocês gostarem, então deixem nos comentários se você gostou, né, desse vídeo, o que vocês acharam, se vocês se interessam. E também já deixem nos comentários o livro favorito de vocês, pra eu já colocar para um próximo vídeo. Por favor, gente, indiquem livros assim incríveis, maravilhosos, que vocês acham que é a minha cara, porque eu quero favoritar os livros de vocês em um próximo vídeo. Então, o apanhado desse vídeo aqui, que é lendo os favoritos de vocês, ficou: para Legend, eu dei 3 estrelas e meia, o que foi, assim, ótimo, porque na verdade eu não estava esperando nada desse livro e ele acabou me surpreendendo. Para Ligações, que foi talvez a decepção desse vídeo, porque eu me decepcionei muito com aquela história, eu dei 2 estrelas e meia. Para Torto Arado, eu dei 4 estrelas e meia, porque como eu disse pra vocês, algumas coisinhas ali me incomodaram e acabaram não me deixando dar 5 estrelas favoritado. E pra Fim da Eternidade eu dei 4 estrelas e esse foi o apanhado desse vídeo. No geral, eu fiz leituras bem interessantes, bem diferentes. E tirando Ligações, que acabou sendo uma decepção pra mim, os outros livros eu gostei bastante. Foram livros que eu me envolvi muito, então assim, eu acho que foi um saldo positivo, apesar de eu não ter favoritado nenhum desses livros. Bom, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham se divertido com esse vídeo. Eu amei fazer. É uma pena realmente que eu não tenha favoritado nenhum dos livros. Me perdoem, gente, por isso. Não me cancelem por não ter favoritado os livros favoritos de vocês. Mas eu acho que foi um saldo positivo e eu quero muito fazer outros vídeos nesse estilo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.